Bom, ontem à noite, as diretorias de Flamengo e Peñarol se encontraram em um jantar aqui no Rio de Janeiro. Sempre tem, né, esse jantar antes dos jogos, até meio que para tratar algumas coisas como segurança, que horas que você vai sair do hotel, que horas você vai chegar no estádio, que horas que a gente sai do ninho, também para chegar no estádio, para fazer os ajustes ali pormenores e também alinhar algumas coisas entre as diretorias. Foram ali, se encontraram, trocaram camisa, num clima bem ameno até o presente momento. Estou gravando esse vídeo 8 horas da manhã de quinta-feira. Até agora não se teve aí casos de confusão, ao menos não foi noticiado pra gente aqui casos de confusão, e a gente espera que continue assim ao longo do dia e no jogo e também depois do jogo. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar de coisa boa, porque o Luiz Araújo ontem foi submetido, né, à operação, à cirurgia, à artroscopia no joelho, e logo depois que ele passou pela cirurgia, ele colocou: voltarei mais forte, obrigado a todos os meus fãs. A gente está aí na torcida pela recuperação do Luiz Araújo. A expectativa é que o período seja de 2 meses para que ele fique bem e 100%. Outra situação, até foi o Vene que trouxe ontem, que um dirigente do Flamengo teria confirmado para ele que o Everton Cebolinha tá voando na recuperação da cirurgia no tendão de Aquiles, cara. E, cara, a expectativa do departamento médico é entregar o Cebolinha para o Flamengo, já para o departamento de futebol, já em dezembro. Para quê? Para que ele possa, a partir de janeiro, já fazer ali a pré-temporada junto com o grupo. Tomara que isso aconteça, tomara que o departamento médico consiga entregar bem o Cebolinha e que ele já consiga, a partir de janeiro ali, fazer a pré-temporada e a gente começar o ano que vem já com ele à disposição. A depender da data que ele seja entregue em dezembro, dependendo se o Flamengo for campeão da Libertadores, dá até para ele jogar os jogos do Intercontinental, que é o novo Mundial de Clubes da FIFA. Vamos ver, tomara que ele se recupere. A informação de quem acompanha é que a recuperação dele está sendo muito boa e que ele está vindo muito bem na recuperação. Por falar em recuperação, vou falar de De La Cruz, vou falar de contrato assinado e vou falar também sobre Gabigol, que foi cortado da lista dos relacionados. Minha primeira decisão mesmo, assim, casado, né? E minha esposa ficava: mas por que você tá se batendo tanto na cama? Por que você não tá conseguindo dormir? Eu falei: filho, hoje é difícil de dormir. Hoje é ansiedade a 1000. Bom, falar sobre De La Cruz. O negócio é o seguinte, gente. Graças a Deus, De La Cruz está recuperado, tá bem, vai pro jogo. Inclusive, o técnico Tite deve fazer algumas mudanças, tirando o Léo Ortiz do meio e colocando o De La Cruz. O provável time do Flamengo é Rossi, Varela, Bruno Henrique, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é o provável time. Pô, Flazeiro, mas ele vai tirar o Léo Ortiz do time? O que acontece é o seguinte: o Fabrício Bruno tá muito desgastado. Inclusive, essa semana teve um dia que ele nem treinou com o grupo, ele fez um treino à parte, separado, porque o jogador estava muito cansado, estava num nível muito alto de cansaço. E aí a situação seria o quê? Tira o Léo Ortiz, porque se precisar, coloca o Léo Ortiz de zagueiro no lugar do Fabrício Bruno. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que o técnico Tite realmente vai montar a equipe. Lembrando que esse é o provável time do Flamengo, não é ainda confirmado, a escalação sai ali pouco antes, né? Uma hora antes, mais ou menos, da partida começar. Por falar nisso, ontem o Flamengo soltou uma nota que irritou boa parte da torcida. A nota diz: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não relacionou para o duelo contra o Peñarol a razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos. Gente, um jogo desse tamanho, que é o jogo de hoje, importantíssimo. O jogo desse tamanho, importantíssimo, o Tite corta o Gabigol por conta de uma fibrose. Assim, fica claro para todo mundo que o Tite não quer contar com o Gabigol. Fica claro para todo mundo que o Tite não quer pressão, na verdade. Porque se o Gabigol tá na beira do campo, qualquer substituição que ele for fazer, e ele não coloca o Gabigol, ele coloca, por exemplo, o Carlinhos, como ele fez no último domingo, vai vir muita pressão para cima dele. Então, assim, ele simplesmente decidiu, por conta de uma fibrose, tirar o Gabigol do jogo. E uma coisa, o Gabigol, tô falando aqui do próprio Gabigol, tá?
O Gabigol jogou a final da Libertadores de 2019, segundo o próprio Jorge Jesus, com um tornozelo que parecia uma cebola de inchado. Ano passado, mesmo sem estar bem, jogou muitos jogos machucado. Agora o Tite chega e tira o cara. Essa notícia revoltou muitos torcedores. E por que os torcedores ficaram revoltados? Porque é um jogo importante, é um jogo decisivo. O Gabriel, apesar dos pesares, de não estar bem, de não estar jogando, aquela coisa toda, apesar de tudo, o Gabriel é um jogador que é decisivo, é um jogador que é acostumado a jogar Libertadores, é um jogador que é acostumado a decidir jogo grande, e o Tite optou por tirá-lo por conta de uma fibrose, que não é uma lesão, a própria nota diz que não é uma lesão. Acho que ele poderia pelo menos estar no banco de reservas ali, caso o Flamengo precisasse. Queria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou da opção do Tite. A nota está deixando muito clara que a comissão técnica, porém, a comissão técnica optou pela precaução. O que você achou disso? Coloca nos comentários aí. Quero saber o que vocês acharam da atitude do técnico Tite. Muita gente tinha ficado revoltada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre contrato assinado, porque o Flamengo renovou, na verdade, o contrato com Jeshua. Garoto da base do Flamengo, tem 17 anos. Ele é tido como uma joia, é o destaque no Sub-17. Eu vou falar que eu lembro desse moleque aqui, pequenininho. Ele tinha uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13. Quando a gente ainda ia no Ninho, ele sempre tava lá. Cara, e o moleque tá grandão, tá do meu tamanho, já tá com quase 1,80 m, tá um homenzarrão mesmo, virou homem mesmo. Eu até falei com o pai dele, falei, cara, o Jeshua tá muito grande e tal. E agora assinou um contrato com o Flamengo, já renovou o contrato, né, com o Flamengo, ele é tido como uma joia na base do Mengão, e o valor da multa, 426 milhões de reais. Tomara que esse garoto consiga subir pro profissional, tomara que esse garoto consiga render na base, render no profissional, que a gente seja muito feliz com ele. A ideia do Flamengo renovar o contrato dele agora é estender o vínculo e aumentar a multa, preservando o garoto de possíveis investidas tanto da Europa como também do Oriente Médio. Bom, galera... A última atividade, né, antes do jogo de amanhã contra o Peñarol no Maracanã, o adversário das quartas de final... É o último time que conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Foi lá naquele ano mágico, né, de 2019, antes da chegada do Jorge Jesus. À época o time ainda era treinado por Abel Braga, perdeu por 1-0 na fase de grupos da Libertadores. E de lá para cá, nenhuma derrota do Flamengo em casa no torneio. É uma invencibilidade bem longa, 28 jogos, 17 vitórias seguidas. E além do histórico a favor, o Flamengo tem a volta do Nicolás de la Cruz, recuperado de lesão na coxa. E o Flamengo também tem a força da torcida, previsão de casa cheia, mais de 60 mil torcedores. Seja flamenguista ou torcedor do Peñarol. E por que não de Táxi Escobar? A gente confere agora na reportagem. Já se passaram mais de 40 anos desde o convite que mudou a vida do uruguaio Pablo. Fue con un amigo que vinha para aquí, para Rio de Janeiro, me convidó para vir con él y ahí conocí a mi esposa y me casé en 83. Y fuimos a morar no Uruguai, moramos um ano no Uruguai, mas quando começou o frio eu falei, vamos embora. O carinho pelo Brasil é evidente, mas é só entrar no táxi do Pablo para logo entender que a maior paixão dele vem do Uruguai, o Peñarol. Peñarol representa tudo em futebol, porque eu realmente ia no Estádio Centenário, todo sábado e domingo estava lá com meu pai. Ainda assim, no Rio, ele aprendeu a compartilhar um pouquinho de todo esse amor. Me fiz do Flamengo porque o Flamengo realmente aqui no Brasil, falo para você que é o melhor. Eu não vou discutir isso, mas a nível internacional não. A nível internacional quem é o melhor é o Peñarol. O filho Gabriel, inclusive, já nasceu no Brasil e virou flamenguista por causa do pai. Importante que ele me fez Flamengo, né? Por ele eu virei flamenguista. Mas amanhã, pela Libertadores, não tem coração dividido não, de nenhum dos dois lados. O coração é carboneiro. O coração realmente nesse momento é carboneiro. Que me desculpe o Flamengo, mas carboneiro. O time do Flamengo é melhor que o Peñarol. Que ganha o pior. Vai dar Flamengo. 3-0 para ficar tranquilo, 2-0 para ele não ficar muito triste, mas ele fica feliz se a Arrascaeta fizer um gol, se o Varela der uma assistência, se a Arrascaeta der uma assistência também, aí todo mundo fica feliz. Aí que está a grande coisa. O
Flamengo, ele quando ganha, é porque algum uruguaio fez alguma coisa. Senão o Flamengo não ganha. Em jogos da Libertadores, a vantagem é uruguaia. O Flamengo nunca fez um golzinho sequer no Peñarol. São 4 partidas, 3 vitórias do Peñarol e um empate. Vai ganhar agora, nunca ganhou. Como que o Flamengo não ganhou do Peñarol um jogo, cara? Peñarol, o histórico tá ótimo. Mas tem que ver a vitória, pô. Vai ser essa agora, não tem jeito. Peñarol ganhando o Flamengo? Claro que vou tirar onda com o flamenguista. Mas muito.